Vamos receber a palavra do Senhor nesta manhã para abençoar o nosso coração e abençoar a nossa vida. Eu creio que Deus tem uma palavra especial para abençoar a tua vida, para ministrar sobre a tua vida nessa manhã. E nós temos falado bastante sobre o Espírito Santo de Deus nesta semana. Ontem à noite eu estava dizendo que o Espírito Santo de Deus é a maior bênção, o maior presente que nós recebemos. Eu lembrei de uma passagem que tem lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus ele está conversando com os seus discípulos, ele diz assim que os nossos pais terrenos, sendo maus, eles sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo como um presente, né? Deus nos deu o Espírito Santo como um instrumento para nos guiar, para nos abençoar, para dirigir a nossa vida durante todo o tempo que nós estamos aqui. Jesus, ele disse para os discípulos, Jesus esteve com os discípulos aqui durante os 3 anos, durante o ministério dos discípulos, com os discípulos, aliás, os 3 primeiros anos de Jesus, e quando Jesus estava para voltar para o Pai, os discípulos estavam muito tristes, com aquela ausência, né, de liderança, dizendo como que vai ser, como que nós vamos caminhar se o Senhor não vai estar mais conosco, se o Senhor não vai estar mais aqui. E Jesus ele dizia para os discípulos que o que ia acontecer era muito maior do que aquilo que eles tinham experimentado até ali. Que Deus estaria muito mais próximo deles ainda. E depois a gente vai entendendo as coisas. Por quê? Lá depois que o homem pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. Então, houve uma ruptura, um abismo apareceu entre Deus e o homem. E o homem, através das religiões, ele vai tentando se aproximar de Deus. Você sabe que a palavra religião significa religar. E essa tentativa humana, toda religião é uma espécie de tentativa de ligar-se a Deus, de conseguir construir um caminho que nos leve até Deus. Mas o erro da humanidade foi tão grave que houve essa ruptura e não tem como a gente ir até Deus. Mas Deus, ele nos amou tanto, Deus amou tanto a criação e a humanidade, que Deus não desistiu de nós. Se nós não podemos ir até Deus, então Deus decidiu vir até nós. Se nós não poderíamos ir e consertar com Deus, Deus decidiu vir e consertar conosco e consertar a nossa vida e a nossa história. E para que Deus pudesse estar aqui em Cristo, se manifestar em Cristo Jesus na nossa vida, na nossa história, na história da humanidade, teve todo um processo de aproximação. Então, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, a gente vê Moisés e Abraão e todo, né, o povo de Deus caminhando, e Deus falava com o povo. E o povo ouvia a voz do Senhor. Era algo que parecia distante, né? Parece que Deus estava lá no céu, lá no meio das nuvens, e Deus falava com o seu povo que estava aqui na terra caminhando. Então era Deus o Pai falando lá do alto e o povo aqui na terra, o povo de Deus, ouvindo e obedecendo ao Senhor, certo? Depois, mas isso aí já era um ganho, né? Porque antigamente nós não tínhamos contato nenhum com Deus. Aí, de repente, Deus começou a se aproximar e começou a falar conosco. Lembra, por exemplo, quando Deus fala com Moisés? Moisés está caminhando e Deus começa a falar com Moisés e Moisés pergunta: quem é o Senhor? Né? Quem é o Senhor? E aí Deus responde: eu sou quem eu sou, né? Eu sou o que eu sou. Então houve uma aproximação. Depois Deus foi preparando para a vinda de Jesus. No começo Deus estava falando, nós estávamos aqui embaixo, aqui na terra, e Deus lá do alto estava falando conosco. Depois Deus esteve mais próximo de nós, porque agora Deus estava em Cristo. Deus estava andando ao nosso lado. Então, Deus estava andando conosco, né? Então, Jesus, ele veio, ficou 33 anos aqui na Terra, e agora a presença de Deus não estava assim tão distante, né? Nós não ouvimos Deus lá de longe, agora Deus estava ao nosso lado, Deus estava falando conosco. E por 33 anos nós caminhamos assim. Quando Jesus falou que ia
morrer, ia ressuscitar e tudo aquilo ia acontecer, os discípulos ficaram muito chateados, muito tristes, porque eles gostavam de andar com Jesus, né? Aí Jesus falava para eles o seguinte: o que vai vir agora é melhor ainda. Né? O que vai acontecer com vocês agora é melhor do que o que vocês estão vivendo agora. Os discípulos não entendiam. Na verdade, Jesus está falando do derramamento do Espírito Santo. Porque agora, presta atenção, Deus não está mais lá em cima falando com você que está aqui embaixo. Deus não está mais ao seu lado, andando à tua frente ou andando ao seu lado. A partir de agora, Deus estaria habitando dentro de nós. Deus estaria em nós. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é que muito mais precioso do que Deus estar com eles, era Deus estar dentro deles. Era Deus estar morando, habitando dentro deles. Então, se você olhar, você vê que Deus foi se aproximando de cada um de nós. No começo não tínhamos nenhum contato com Deus, a humanidade. Depois Deus começou a falar conosco. Deus começou a nos guiar até que ele nascesse Jesus e ele estivesse ao nosso lado. Ele estivesse caminhando aqui conosco ao nosso lado. E depois dentro de nós. Então Deus veio se aproximando de você, Deus veio se aproximando da humanidade e hoje, através do Espírito Santo, Deus habita dentro de nós, tá? O Espírito Santo de Deus, ele se revela na vida da igreja, ele se manifesta na vida do povo de Deus. Isso acontece desde sempre. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta na vida do povo de Deus. E ele se manifesta de muitas maneiras, de muitos modos. Nós aqui vimos ontem pela manhã e ontem à noite algumas maneiras que o Espírito Santo foi simbolizado, né? Nós aprendemos que o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É que ele se manifestou de muitos modos, de muitas maneiras na vida da igreja. E para cada manifestação dele, mostrava-se um símbolo, alguma coisa. Olha, o Espírito Santo se parece com, por exemplo, o Espírito Santo se parece com água. Nós vimos ontem. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a água. Porque nós precisamos de água para viver, porque a água nos limpa, porque a água nos sacia, porque a água nos traz refrigério. E isto que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos dá vida, ele nos lava, ele nos limpa, ele nos dá o refrigério, ele nos sustenta. Tá? Então o Espírito Santo é apresentado como água. O Espírito Santo de Deus, nós vimos ontem também, ele é apresentado como vento. Né? Como vento, por quê? Porque o vento é ar também, nós precisamos de ar para sobreviver. Porque o vento, ele sopra aonde quer. Nós não dominamos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos domina. Nós não controlamos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos controla. Nós não conseguimos ver o Espírito Santo, mas nós conseguimos sentir e nós conseguimos perceber a ação dele na nossa vida. Assim como você não vê o vento, você não consegue ver o Espírito Santo, mas você sente o vento. Você percebe o que o vento está fazendo. Você percebe o movimento do vento. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele age também na nossa vida. Ele foi simbolizado através do vento. O Espírito Santo de Deus, ele também foi simbolizado através do fogo. Nós vimos ontem à noite. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Porque o fogo, ele é aquele que tira o mais precioso de nós. Ele, na verdade, ele arranca aquilo que é impureza, assim como o ouro é refinado, né? Você pega o ouro, é uma pedra, e é uma pedra bruta, muitas pessoas vão passar por ela e não vão dar valor nenhum, porque ela parece com uma pedra, mas quando ela passa pelo fogo, toda impureza, ela é extraída e fica somente aquilo que é puro. E isso é uma obra do Espírito Santo na tua vida, de limpeza, de purificação, de restauração da sua vida completa. O fogo também, porque o fogo ele queima todo o mal, né? Toda maldade, toda maldição, toda praga, todo o mal que fizeram contra você, o fogo do Espírito ele queima. Ele limpa a sua vida, ele limpa o seu entorno, ele limpa a sua família. Nenhum mal sobrevive, nenhuma ação maligna sobrevive ao poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Você sabe que o fogo tem um poder extraordinário, né? Mas o poder do Espírito Santo é ainda muito maior.
E a palavra de Deus diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa força do Espírito Santo. O fogo também, ele serve para nos guiar à noite, né? As noites escuras, o fogo ele ilumina, ele vai iluminando o nosso caminho e ele também vai nos guiando nas noites escuras da nossa vida, né? Ele vai dando direção a todos nós e ele também nos aquece. O fogo, ele nos aquece. Nos dias frios da nossa vida, nos dias frios da nossa alma, o fogo do Espírito Santo, ele nos aquece. Então, por isso que o Espírito Santo é apresentado como fogo. Ele é um dos símbolos que a Bíblia utiliza para apresentar o Espírito Santo é o fogo, tá? E nós vimos ontem também que um outro símbolo do Espírito Santo que é apresentado é a pomba, né? A pomba é utilizada como um símbolo do Espírito Santo. Lembra que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele em forma corpórea, numa forma de uma pomba. E isto tem um significado muito importante, porque a pomba, ela tinha um valor muito grande para o povo judeu. Ela significava a paz. A paz para o povo judeu era símbolo de prosperidade, de saúde e de segurança. Então, a paz para o povo judeu significava prosperidade, saúde e segurança. E era simbolizado pela pomba. E é justamente isso que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. A paz, a segurança, ele traz sobre a nossa vida a prosperidade, tá? O Espírito Santo também, como pomba, ele demonstra a sensibilidade, a brandura, a doçura, a amabilidade, né? A pureza, a suavidade da pomba, né? Então, o símbolo da pomba representa o Espírito Santo de Deus. Nós vimos, por exemplo, que quando Noé, depois que ele ficou 40 dias e 40 noites navegando, depois que no dilúvio, ele começou a enviar uma pomba como para que ela fosse aos lugares, voasse e trouxesse, se houvesse alguma, porque a água estava baixando, e quando ela trouxesse um galho, alguma coisa, uma folhinha, era porque as águas estavam já estava quase na hora deles continuarem a vida dele, enfim, deles descerem da arca, né? A água estava baixando. Então, a pomba foi um símbolo utilizado por Noé até o dia que ela veio com um galinho e ele percebeu que estava chegando o tempo deles viverem a vida deles voltarem à vida deles e tudo aquilo que os sonhos e os planos que Deus tinha para a família deles. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta na nossa vida desta maneira também, trazendo a brandura, trazendo a suavidade, trazendo a amabilidade, trazendo a sensibilidade de Deus, trazendo a prosperidade, a paz e trazendo também a saúde. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta deste modo, tá? E hoje eu quero ver com você aqui, rapidamente, como que o Espírito Santo de Deus se manifesta. Quero terminar nessa manhã, tá? Primeiro, que eu quero compartilhar com você é que o Espírito Santo de Deus, ele é mostrado na Bíblia como óleo, como azeite, tá? Esse é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus apresentado para nós. Eu quero colocar esse texto bíblico aqui, Tiago 5,14, que é uma ordem de Tiago para que a liderança da igreja, para que os líderes da igreja, quando fossem orar por alguém que estivesse enfermo, eles ungissem as pessoas com óleo, tá? O óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. Também, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso de número 13, diz que os discípulos, eles expulsavam muitos demônios, eles ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Os discípulos ungiam as pessoas com óleo e os curavam, tá? Também, no Salmo 133, no verso de número 2, está falando sobre a unidade, sobre a comunhão da igreja, diz lá que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Arão era o sacerdote, e ele aqui está falando sobre a unção que ele recebeu para cumprir o ministério e o chamado dele. Um dos símbolos que nós vamos encontrar na Bíblia para o Espírito Santo é o óleo. E eu quero aqui, para você entender muito bem o que significa o óleo na nossa vida, eu quero aqui usar a figura do pastor.
o pastor lá do Salmo 23, o pastor que cuidava das ovelhas, ele, em determinados períodos, ele tinha que pegar as ovelhas e andar até por bastante tempo, por meses, até ele encontrar um lugar onde tivesse um pasto que as ovelhas pudessem comer, se alimentar e sobreviver. Tá? Então, épocas de seca, épocas em que não tinha comida onde eles estavam, eles tinham que procurar comida para as ovelhas. Então, os pastores que cuidavam das ovelhas, eles tinham que andar por lugares assim ermos, por lugares difíceis, complicados, e às vezes atravessar montes e passar por vales, né? Passar por lugares perigosos que tinha outros bichos que acabavam atacando as ovelhas. Então, o pastor ele tinha que andar e conduzir essas ovelhas, o seu aprisco aí para conduzir o seu grupo de ovelhas, tirar do seu aprisco e levar para lugares para que elas pudessem se alimentar. Nesse percurso, aconteciam várias coisas. Às vezes uma ovelha brigava, uma acabava mordendo a outra, às vezes alguma caía, quebrava a patinha, ou enfim, alguma coisa assim, ou de repente aparecia um bicho e acabava mordendo as ovelhas, então elas se machucavam. Muitas ovelhas acabavam se machucando no meio do percurso. E o pastor, ele levava uma botija de óleo com ervas medicinais. E esse óleo, ele aplicava nas ovelhas. Por que óleo e não água? Porque a água seca rápido, o óleo não, fica ali trabalhando, fica ali agindo, né? Então, por exemplo, uma ovelha aparecia uma ferida, alguma coisa, e aí o pastor vinha e passava aquele óleo na perninha da ovelha, onde estava aquela ferida, com aquelas ervas medicinais para curar, né? E isto evitava também as moscas, os mosquitos que estivessem ali fazendo alguma coisa e que acabassem prejudicando a vida daquela ovelha, trazendo sujeira para aquele machucado da ovelha. Tá? Então, o pastor levava esse óleo para ungir. Né? E o Espírito Santo de Deus, ele tem essa função na nossa vida. Ele tem essa função de ser colocado nas nossas feridas. Né? As ervas medicinais representam Jesus, porque é Jesus que nos cura. Mas o Espírito Santo é que vem. O Espírito Santo é que entra na nossa vida, naqueles lugares da nossa vida, da nossa alma que estão machucados. Então, o Espírito Santo é esse óleo precioso, esse óleo que nos cura, esse óleo que nos restaura, esse óleo que nos liberta, esse óleo que trata a nossa vida de todas as enfermidades. Você tem machucados no caminho, o Espírito Santo de Deus vem e ele vai aplicando a palavra de Deus, ele vai aplicando Jesus ali até que você seja curado. O óleo também, o Espírito Santo, ele impede que o inimigo venha agir na tua vida nessas áreas que você está sensível, nessas áreas que você está machucado, porque o diabo sabe as áreas que a gente é machucado, e ele vem agir na nossa vida justamente nessas áreas. E o Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre a tua vida, ele vem justamente nessas áreas. Quando você ora, você tem que falar: Espírito Santo de Deus, age na minha vida, nos lugares mais confusos, nos lugares mais difíceis da minha vida e da minha alma, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja purificando, que o Senhor esteja tratando, que o Senhor esteja limpando, purificando. O Espírito Santo de Deus, ele quer agir nessas áreas. Sabe essas feridas que você tem na tua alma? Sabe essas coisas mal resolvidas? Sabe essas brechas que você tem na tua vida? É aí que o Espírito Santo de Deus quer atuar. Ele quer atuar para te curar. Mas o Espírito Santo quer atuar aí também para te proteger, porque é justamente aí que o inimigo vem atacar a tua vida. É justamente aí que o inimigo vem para agir contra a tua vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus está ali, ele impede a aproximação do mal. Né? Ele impede a ação do mal na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está ali te protegendo. Ele está ali te curando, te restaurando. Aqui também do Salmo 133, verso 2, fala sobre o óleo da unção. O óleo da unção, que significa o Espírito Santo, o azeite, o óleo, ele serve também lembra do texto que nós lemos nessa semana, de Lucas 4,19, quando Jesus lê o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ele me ungiu. O que significa isso? Nós vimos que significa duas coisas. Significa que nós pertencemos a Deus e significa também que nós fomos potencializados por Deus. Então o óleo, ele tem essa função. O Espírito Santo de Deus tem essa função de nos marcar,
de dizer que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Então, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, nós vamos ver que é a próxima marca, uma pessoa que recebeu o óleo do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que recebeu o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, é uma pessoa que é totalmente de Deus. Porque o sacerdote, quando ele era ungido, ele era ungido para o serviço na casa de Deus. Os utensílios todos que estavam na casa de Deus, todos eles eram ungidos. O que significava isso? Que era separado exclusivamente para o uso na presença de Deus, para o uso do Senhor. Tá? Então, quando o Espírito Santo de Deus está na tua vida, quando você foi ungido com o Espírito Santo, significa que você é propriedade exclusiva de Deus. E também significa que você foi potencializado. Porque o sacerdote, quando ele era ungido, ele estava sendo potencializado para cumprir aquela missão. Quando Jesus ele foi batizado, ele recebeu logo em seguida o Espírito Santo sobre a vida dele. O que significa isso? Significa que ele estava sendo separado por Deus para o trabalho de Deus e significava também que ele estava sendo potencializado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ia manifestar o poder sobre a vida de Jesus para que Jesus cumprisse o ministério. O Espírito Santo, enquanto óleo na tua vida, significa que Deus estará potencializando a sua vida. Deus estará derramando poder sobre a tua vida. Deus estará agindo de modo sobrenatural, muitas vezes, através da tua vida, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, uma das maneiras que o Espírito Santo de Deus é conhecido é através do óleo, através do azeite. E um outro símbolo do Espírito Santo é o selo. Né? O selo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo. O que significa o selo? É a marca. É a marca de que nós pertencemos a Deus. Nós temos uma marca. Nós temos uma marca. A marca de que nós pertencemos a Deus. Pensa aqui comigo. Um indivíduo tem uma fazenda. E na fazenda ele tem um monte de animais lá. Tá? Então ele tem lá os seus bois, as suas vacas e tal, que estão lá no seu rebanho. De repente, o fazendeiro do lado, que rouba, ele vai lá e rouba uma das suas vacas, um dos seus bois. Rouba e leva para ele. Aí o dono da fazenda vai lá, conta e percebe que sumiu um dos seus animais. E ele então começa a procurar. E ele, já sabendo da fama desse cara que rouba, ele vai lá e diz: escuta, roubaram uma vaca minha, eu queria saber se ela não está aqui. Aí o cara diz: não, ela não está aqui. Ela não está aqui não comigo. Aí o dono da propriedade, que teve o seu animal roubado, ele diz assim: bom, então deixa eu dar uma olhadinha nos seus animais para ver se algum desses animais é meu. Porque o meu animal tem uma marca. Ele traz uma marca. E aí ele começa a olhar, e quando ele olha, porque os bois, né, as vacas são iguais, né, olhando assim à primeira vista, são todos iguais, mas de repente no meio daquele lá, ele percebe que tem um animal que tem a marca dele. E ele diz: esse animal é meu. Aí o cara daquela fazenda, o cara que roubou, diz: mas como que você sabe que é seu? Tem uma marca, tem a minha marca. Você sabia que os filhos de Deus têm uma marca? Todos nós temos uma marca. Nós que pertencemos a Deus, que somos filhos de Deus, nós fomos marcados. Nós temos uma marca. Nós podemos estar no meio de todo mundo, mas Deus, ele sabe que nós pertencemos a ele. Como que Deus sabe que nós pertencemos a ele? Porque nós temos uma marca. Qual que é a marca que eu e você temos? O Espírito Santo de Deus. Tem até uma canção, eu até iria colocar ela aqui hoje de manhã, acabei esquecendo, que é uma canção do Davi Sasser que se chama Marca da Promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Deus me deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é uma marca na minha vida. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 1, verso 13. Nele, né, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho que os salvou, vocês foram selados, marcados com o Espírito Santo da promessa de Deus, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para a igreja, o apóstolo Paulo, é que nós temos uma marca, nós temos um selo, nós fomos marcados pelo Senhor. Eu e você, nós temos um selo. Olha Apocalipse. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos
a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Ou seja, o Espírito Santo é uma marca, o Espírito Santo é um selo, o Espírito Santo é uma marca de Deus na minha vida e na sua vida. No meio de toda a multidão, Deus conhece os seus filhos, porque os filhos de Deus têm o Espírito Santo de Deus. Eu disse para vocês aqui que alguém me perguntou nessa semana, falou, pastor, todo mundo tem o Espírito Santo? Eu falei, não. O Espírito Santo foi dado aos filhos de Deus. Todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma marca dos filhos de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus é uma marca dos filhos de Deus, tá bom? E para terminar, nessa manhã, um outro símbolo do Espírito é a igreja. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta através da igreja. Então a igreja também é um símbolo do Espírito Santo. É como assim, se o mundo tivesse olhando para a igreja e vendo o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja está sendo conduzida pelo Espírito. Porque a igreja está manifestando o Espírito. Porque a igreja está servindo ao Espírito. Porque a igreja está obedecendo ao Espírito Santo. Então a igreja também é um símbolo do Espírito. Se alguém nesse mundo quiser saber sobre o Espírito Santo, olhe para a igreja. Porque a igreja é um símbolo do Espírito Santo também aqui na Terra. Nós caminhamos juntos. A igreja está junto com o Espírito e o Espírito está junto com a igreja. Por isso que tem um texto que diz assim que o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva, ou seja, a noiva é a igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Nós estamos clamando a Jesus para que ele volte para buscar a igreja, para buscar a sua igreja. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Né? E nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando a noiva. O Espírito Santo está purificando a noiva. O Espírito Santo está protegendo a noiva. O Espírito Santo está prosperando a noiva. O Espírito Santo está agindo na noiva, preparando a igreja de Cristo para que quando Cristo voltar, ele encontre a igreja aqui cheia da graça, do poder e do amor do Senhor. Por isso que, gente, presta atenção, eu quero terminar aqui, mas eu preciso te dizer isso. Por isso que Jesus, ele conta a parábola das 10 virgens. 10 virgens representam a igreja. Representa a igreja de Cristo. E fala que 5 eram sábias e 5 eram tolas. Né? As sábias, o que elas faziam? Elas preparavam com a lamparina. Porque elas foram avisadas. Fiquem preparadas com as lamparinas acesas, porque a qualquer momento o noivo virá. E quando o noivo vir, vocês precisam estar com as lâmpadas acesas. A lâmpada ela era acesa com óleo. Então elas tinham que ter o óleo para manter a lâmpada acesa. 5 eram sábias. O que elas fizeram? Elas levaram óleo suficiente. Elas tinham óleo suficiente. E 5 eram tolas. Elas estavam com as lamparinas acesas, com um pouco de óleo, mas elas não tinham óleo para o caminho inteiro. Elas não tinham óleo para carregar durante todo o tempo. E quando o noivo chegou, quando o noivo bateu a porta, as 5 sábias tinham óleo suficiente. As outras foram pedir desesperado, dá um pouco de óleo. E elas falaram, nós não podemos dar a vocês, porque o óleo não pode ser dividido dessa maneira. Cada um tem que ter o seu óleo. Eu não posso dar aquilo que Deus tem feito na minha vida para ninguém. Eu posso convidar as pessoas para que as pessoas busquem, mas a busca de cada um de nós é individual. Né? Um filho não vai ser salvo porque o pai foi salvo. Né? Um pai não vai ser salvo porque o filho foi salvo. O marido não vai ser salvo porque a esposa é salva, porque a esposa está buscando a Deus. Cada um de nós tem que ter a sua busca, cada um de nós tem que clamar a Deus, cada um de nós tem que buscar do Espírito Santo, cada um de nós tem que procurar ser cheio com o Espírito Santo, ser cheio com o poder de Deus. Nós temos que ser sábios e não tolos. E o que significa ser sábio? Buscar o Espírito Santo sobre a tua vida, buscar o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Isto é sabedoria. É você encher a tua vida com o Espírito Santo e com o poder do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã e que Deus te abençoe durante toda a tua vida. Espírito Santo,
Ele aparece como água, ele aparece como vento, ele aparece como fogo, ele aparece também como pomba, ele aparece também como selo, ele aparece como azeite, e o Espírito Santo de Deus aparece também como igreja. Na vida da igreja, ele se manifesta na vida da igreja. Tá? São símbolos para nos mostrar qual que é a função, o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, o que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida e na tua casa. Eu digo para você, Deus ama a sua vida e Ele cuida de cada detalhe do teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui para conduzir a tua vida. E você pode encontrar no Espírito Santo de Deus o caminho para você viver melhor. Deus abençoe a tua vida e o teu coração nessa manhã. Vamos orar? Obrigado, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença e pela tua graça em nosso meio. Somos muito gratos pelo teu agir, pela manifestação do Senhor na vida de todos nós. Nós rogamos e colocamos o nosso coração no teu altar e clamamos, Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder e age de modo sobrenatural na vida de todos nós. Eu clamo a ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja agindo na vida desta família nesta manhã, na vida desta família nesse final de semana. Que o Senhor esteja agindo, Deus, na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Que cada um seja cheio com o Espírito Santo e com o teu poder. Que o Senhor esteja revestindo, Deus, com o poder do alto, a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui conosco. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos. Muito obrigado pela orientação que nós recebemos do Senhor. Muito obrigado pela vida do Senhor que é derramada sobre todos nós. Nós nos colocamos diante do Senhor, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti para que o Senhor venha nos orientar, para que o Senhor venha nos ministrar, para que o Senhor venha agir poderosamente na nossa vida e na nossa história. Hoje, colocamos o nosso coração diante de Ti e buscamos a Tua presença e pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie e que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Enche, Deus, com o Espírito Santo a vida de cada um que está aqui conosco. Enche com o Espírito Santo a vida desta família. Derrama o teu poder e a tua graça sobre todos. Te agradecemos, Pai, te louvamos por tudo. Coloco todas as orações que foram apresentadas aqui, os pedidos, diante do teu altar. Deus, pedimos a tua bênção sobre cada um, Pai, sobre tudo que vai fazer hoje, que o Senhor esteja abençoando e conduzindo a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas nesta manhã. Muito obrigado, Deus, pelo teu agir e pelo teu poder na vida de todos nós. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos pela tua presença aqui no nosso meio. Muito bom você estar aqui com a gente, tá? Muito bom mesmo. Nós vamos encerrar e eu quero aqui, antes de encerrar, apenas pedir a você que tem condições e que tem sido tocado por Deus para nos abençoar a igreja, para que você nos ajude com seu dízimo, com a sua oferta. É muito importante, gente, que a gente esteja participando e cuidando da igreja do Senhor, tá? É muito importante que você esteja conosco nesse dia, nesse final de semana, abençoando a igreja também financeiramente, tá? Nós precisamos cuidar da casa do Senhor, cada um de nós, cada um tem a sua responsabilidade, o seu compromisso, e eu peço que você, na medida do que você puder, você esteja aqui com a sua fidelidade, com o seu zelo, com o seu amor, abençoando a vida da comunidade, tá? Nós estamos encerrando agora, agradeço a Deus pela sua vida e nos encontramos às 8 horas da noite aqui, nesse mesmo lugar, ouvindo a palavra do Senhor e refletindo sobre a presença e o cuidado do Senhor na nossa vida. Amanhã, domingo, é o dia de Pentecostes, é o dia do derramamento do Espírito Santo. E eu estou orando para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida. Amanhã, uma ministração muito especial de manhã e de noite, dentro desse tema, o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Prepare teu coração, continue firme e muito obrigado por estar conosco. Deus te abençoe. Nós vamos receber a bênção do Senhor agora e vamos ter hoje um ótimo dia para a honra e para a glória do nosso Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco e com toda a sua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, um ótimo dia
para você e para a tua família.